1 Samuel, capítulo 1, nós leremos do verso 19 ao verso 28. Diz assim a palavra do Senhor: Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passando o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o seu filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Ó Senhor, nosso Deus, nós bendizemos ao Teu nome, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado pelo privilégio que temos de nos reunirmos aqui, atendendo a Tua convocação, Senhor, para prestarmos um culto de adoração a Ti. Nessa hora nós Te rogamos que o Senhor nos ajude a compreendermos as verdades da Tua palavra, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, amém. Irmãos, o sofrimento, ele é uma realidade universal. Ele não faz distinção entre pessoas. Não importa quem somos, em algum momento ele nos alcança. Alguém já disse que o sofrimento, ele é bem democrático. O sofrimento, ele não importa se é um homem ou se é uma mulher, se é um rico ou se é o pobre. O sofrimento, ele chega e ele bate na porta de todos, e ele se manifesta de diversas maneiras: doenças, perdas, perseguições, injustiças, necessidades e etc. Aqui no texto que nós lemos aqui, nós estamos diante de uma realidade de alguém que o Senhor, mediante a sua graça, ouviu a oração diante de grande sofrimento que esta pessoa se encontrava, que é no caso de Ana. O primeiro capítulo de Samuel, os primeiros versos, eles mostram para a gente esta realidade do sofrimento na vida de Ana, promovida pela esterilidade, por ela não ter filhos, e pelas provocações de Penina sobre a sua vida. O texto nos mostra como Ana ela reagiu diante do sofrimento que ela estava passando em sua vida. E ela buscou ao Senhor. No sermão anterior, aqui do domingo passado, o reverendo Daniel, ele pregou sobre o santo oferecimento dos nossos desejos a Deus. E ele falou dos versos 9 aos versos 18. E ele dividiu em 3 pontos, onde ele colocou a teologia da oração, Ana em meio ao sofrimento, orando e se colocando diante de Deus ali, a sinceridade da oração de Ana, e a oração que transformou esse coração de Ana. Com o coração atribulado, Ana derramou a sua alma perante o Senhor. E de fato, meus irmãos,
É assim que o povo de Deus ordinariamente responde diante de situações de sofrimento, de se colocar diante de Deus. Quando a dor aperta, quando algo nos falta, quando estamos angustiados, nós buscamos a Deus. Mas o texto que lemos, ele traz para a gente uma outra situação. Ele traz para a gente uma pergunta de o que nós fazemos quando Deus responde a nossa oração. O que nós iremos fazer quando Deus responde e nos tira aquele sofrimento que nós estávamos passando? Continuamos dependentes do Senhor? Continuamos fiéis buscando ao Senhor? Ou seguimos a vida como se nada tivesse acontecido e agora nós damos conta de viver a despeito do Senhor? Diante desta realidade, eu convido os irmãos a nós meditarmos no seguinte tema: a fé que honra a Deus. Crianças, o tema que nós vamos meditar é a fé que honra a Deus. Em primeiro lugar, a fé que se firma em Deus. Irmãos, por favor, volte os seus olhos aí para o verso 19. Diz assim: eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Uma pergunta que poderíamos fazer ao ler esse verso aqui da palavra de Deus é: Deus, ele se esquece de alguma coisa? Deus, ele pode se esquecer de alguma coisa? Será que quando o texto está falando aqui para a gente que o Senhor se lembrou de Ana, será que nós podemos olhar para esse texto e pensar que Deus teve um lapso de memória nesse momento e só ali que ele pôde se lembrar de Ana e da oração que ela fez? Meus irmãos, nós podemos responder que absolutamente não. Deus, ele não se esquece de nada. Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas, ele não esquece de nada. A ideia de se lembrar aqui não é uma ideia de se lembrar por ter esquecido de algo. Mas quando o texto está falando sobre se lembrar, significa que chegou um momento onde Deus, segundo o seu propósito eterno, ele resolveu agir em prol daquela pessoa. Então Deus está agindo neste momento, não porque ele se esqueceu e está se lembrando, mas chegou o tempo e o momento que ele resolveu agir. Deus, ele respondeu ao tempo dele e não ao tempo de Ana. Ana clamou ao Senhor aqui. Ana, o texto mostra para a gente, ela chorando amargamente diante do Senhor. Ela estava sendo humilhada, mas a resposta do Senhor não veio mediante a dor que tinha aumentado de Ana. A resposta do Senhor veio no seu tempo, segundo a sua vontade. Mas algo interessante que nós podemos ver aqui no texto, meus irmãos, é que o Senhor, ele responde de fato no seu tempo, mas o Senhor, ele não deixa Ana desamparada em seu sofrimento. Se você puder abrir aí, por favor, voltando um pouquinho, o verso 17 e o verso 18, de 1 Samuel capítulo 1 aí. Ana, ela foi consolada antes mesmo do Senhor atender ao seu pedido e ao seu clamor. O verso 17 diz assim: então ele disse, vai em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu, que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. A resposta de Ana, irmãos, aqui é uma resposta providente do Senhor. O Senhor, antes mesmo de atender ao pedido que ela havia feito para ele, o Senhor transforma o coração de Ana que o buscava. E o semblante de Ana mudou antes mesmo dela receber aquilo que ela havia pedido ao Senhor. Então o Senhor, ele responde de acordo com o seu tempo e não de acordo com a nossa vontade, não de acordo com o nosso sofrimento apenas. Ele responde de acordo exclusivamente
com a sua vontade. Mas o texto mostra para a gente que Deus, Ele atendeu a oração da sua serva. O versículo 20 diz para a gente que ela concebeu e, passando o devido tempo, ela teve um filho. Deus age, meus irmãos, em resposta à sua vontade. Deus age de acordo com os seus propósitos e os seus decretos, mas Ele estabeleceu um caminho para que o seu povo trilhe diante dEle, e o caminho para que venhamos trilhar diante dEle, especialmente em momentos que nós estejamos passando por sofrimentos em nossa vida, é um caminho de oração diante de Deus, de buscar a sua face, mas não somente nesse momento que as coisas não estão como nós gostaríamos que estivesse. Nós devemos buscar a face do nosso Deus, até mesmo quando Ele atender aquilo que nós tanto pedimos a Ele. Mas entendam uma coisa, que o texto e as Escrituras deixam muito claro para a gente, é que o relógio de Deus ele não é movido pelas lágrimas dos homens. No mundo em que nós vivemos, meus irmãos, isso é um absurdo se falar algo assim. No mundo em que nós vivemos, onde tudo gira em torno da satisfação do coração do homem, é um absurdo se pensar desta forma. Como pode eu estar passando por grande sofrimento em minha vida e Deus podendo me atender de imediato e Ele não me atende? Ah, esse Deus é um Deus mau. O mundo pensa assim, irmãos. Aqueles que não guardam os mandamentos e não conhecem ao Senhor, eles formulam esse tipo de pensamento em seus corações. Mas nós que somos o povo da aliança, o povo do Senhor, nós não podemos alimentar esse caminho em nosso coração, porque nós conhecemos o Deus o qual servimos, o Deus que nos comprou, o Deus que nos chamou. E esse Deus que nos chamou é um Deus soberano, que tem propósitos eternos que são maiores do que o nosso sofrimento momentâneo. O compromisso do Senhor não é com a nossa felicidade, irmãos. O Senhor é altamente comprometido com a sua própria glória. E se Ele vai ser mais glorificado em um caminho de sofrimento que Ele nos faça passar como povo dEle. Amém, irmãos? Nós somos um povo que temos um coração regulado pelas Escrituras e pelo Senhor, e não pelas nossas emoções, os nossos sentimentos, ou o tempo que nós estamos vivendo. Há poucos dias eu estava conversando com um amigo, e na conversa esse amigo falou o seguinte, ele disse, rapaz, aquela história de Jó, meu amigo, é muito absurda, como é que pode Deus permitir que acontecesse tudo aquilo ali na vida de Jó? Veja só o questionamento no coração dele, ele não é um homem cristão, temente a Deus, mas ele conhece a história de Jó, e o absurdo para ele era Deus ter permitido que Jó passasse por tudo aquilo que ele havia passado na sua vida. Mas esse pensamento dele não é estranho a este mundo que nós vivemos, não, irmãos. Esse pensamento é estranho às Escrituras, porque como foi na vida de Jó, nós vemos ali Deus sendo honrado e glorificado no livro de Jó. Jó encerra o seu livro ali ele falando que antes ele conhecia o Senhor de ouvir falar, mas naquele momento, depois de passar por tudo que ele tinha passado, os olhos deles viam o Senhor, conheciam intimamente o Senhor. Existia um propósito maior, meus irmãos, diante do que Jó tinha enfrentado e passado na sua vida, e esse propósito maior não é de administração dos homens, não somos nós que administramos esses propósitos maiores, é o Deus soberano, Senhor da história, o qual nos comprou com sangue precioso e nos tem em suas mãos. Então, diante de sofrimentos, irmãos, ou diante de respostas, nós, como o povo da aliança, somos chamados a olharmos para o Senhor e termos uma fé firme no Deus da nossa salvação. Deus nunca, meus irmãos, Ele vai ignorar a oração do seu povo. Pode estar certo, meus irmãos, Deus não ignora a oração do seu povo,
mas Ele não atende a nossa oração da forma como nós queremos, no tempo que nós queremos. E o nosso coração deve encontrar paz nesse caminho, a saber, nas mãos de quem nós estamos, de um Deus soberano e poderoso, que conduz a história do seu povo de acordo com os seus propósitos. O silêncio do Senhor não representa, meus irmãos, a ausência dele na nossa caminhada. O silêncio e o Senhor não responder da forma como nós estamos querendo, não está apontando para nós que Ele não se importa com a oração. Mas o silêncio é Deus trabalhando em nossos corações, nos fazendo caminhar cada vez mais em dependência diante dEle e provando a nossa fé para o nosso amadurecimento. No tempo do Senhor, Ele há de responder de acordo com a sua vontade. Nós estamos meditando, meus irmãos, no tema Uma Fé que Honra a Deus. Qual a fé que honra a Deus? Em primeiro lugar, a fé que se firma em Deus. E em segundo lugar, a fé que não esquece o que prometeu a Deus. O desejo do coração de Ana, irmãos, foi atendido pelo Senhor, como nós vimos no texto. O Senhor ouviu a oração e no tempo dele, Ele atendeu a oração da sua serva. Mas veja algo interessante aqui que o texto nos mostra. Ao receber aquilo que havia pedido ao Senhor, Ana não se esqueceu do Senhor. Ela não virou as costas e desprezou ao Senhor. E isso é uma coisa que acontece muitas vezes. Muitas pessoas lembram de Deus na dor, mas esquecem de Deus quando o Senhor os livra daquele momento que eles estão passando de sofrimento. Ana não trilhou esse caminho. Pelo contrário, ela escolheu o nome do seu filho e no nome do seu filho ela fez um memorial para lembrar do Senhor. Você observar o verso 20, e lhe chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. O nome de Samuel se tornou um memorial para a vida de Ana. Ela não se esqueceu do Senhor a ter sua oração atendida pelo Senhor. Ela lembrava sempre que o nome do seu filho era pronunciado, que o Senhor a ouviu, e o Senhor fez o que ela pediu. Ela não tratou a resposta da oração, a bênção que Deus havia lhe dado, como uma conquista meritocrática. Ela não tratou aquilo como algo que ela conseguiu pela sua força. Mas ela tratou o que recebeu do Senhor, colocando no Senhor todo o mérito da bênção que havia recebido das suas mãos. Foi Deus que ouviu a oração de Ana, foi Deus que respondeu. E Ana sabia muito bem disso, meus irmãos. Vejam só, a forma como nós reagimos diante das respostas às orações que nós fazemos ao Senhor, revelam muito do nosso coração e de como nós conhecemos e nos relacionamos com Deus. Ana, ela havia feito um voto com o Senhor. Por favor, observe aí o verso 11. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Vejam só, Ana fez um voto ao Senhor. E alguém olhando rapidamente para esse verso poderia dizer, rapaz, Ana está barganhando com Deus? Ela está tentando trilhar aqui um caminho de barganha
com Deus? Não, meus irmãos. Ela não está trilhando esse caminho de negociar com o Senhor. Se o Senhor der, eu faço dessa forma. Mas ela está mostrando um coração dependente de Deus. Ela está mostrando um coração que se move e irá se mover nessa relação de dependência e de reconhecimento do ser de Deus. Pois ela sabia que ela estava caminhando e orando a um Deus soberano, que não depende do homem para nada, e que esse Deus ele não entra em negociação com os homens. Um caminho de barganha diante de Deus, meus irmãos, é um caminho maldito, é um caminho condenado pelo Senhor. Quem é o homem para barganhar com o Deus Todo-Poderoso, soberano Senhor? O homem não é nada. Mas Ana não está aqui trilhando um caminho de barganha. Ela não está negociando, ela está se rendendo. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Isso não é uma troca, meus irmãos, mas isso é um caminho de consagração que ela está colocando diante de Deus ali, antecipada do seu filho. Mas veja que interessante, meus irmãos, isso que nós estamos vendo aqui. É estranha a ideia nas Escrituras daqueles que nascem na família da aliança não pertencerem à aliança. É estranho nas Escrituras, e esse texto mostra para a gente esta realidade aqui. Daqueles que nascem na família da aliança não pertencerem ao Senhor. Vejam só, Ana está falando aqui que o seu filho a nascer será consagrado ao Senhor e viverá todos os dias na casa do Senhor. Meus irmãos, não existe aqui nas Escrituras essa ideia de que não vamos esperar a criança crescer para que assim nós venhamos o batizar, para que assim nós venhamos integrá-lo na família da aliança. Essa ideia não é uma ideia bíblica, meus irmãos. As Escrituras mostram para a gente esta realidade daqueles que nascem na aliança, na família da aliança, sendo tratados como herdeiros do Senhor, herança do Senhor, como filhos da aliança do Senhor. Eles são tratados desde a sua concepção ao seu nascimento como pertencentes à aliança. Mas nós vemos, meus irmãos, que nem todo Israel era de fato Israel de Deus. Nem todo israelita, aquele que nascia na família da aliança, de fato era israelita. Nós podemos ver aqui no livro de 1 Samuel, nós vamos ver mais à frente sobre os sacerdotes, os filhos de Eli, que não honravam ao Senhor, nasceram na aliança, viveram o caminho, foram formados na aliança, mas atestaram que não pertenciam à aliança. Mas eles foram tratados como filho da aliança desde o seu nascimento. Quem faz essa separação é o próprio Deus. Mas nós somos chamados a criarmos e olharmos para os nossos filhos como pertencentes à aliança, assim como vimos esta realidade aqui, Ana fazendo antes mesmo de Samuel nascer. Mas por favor, olhe novamente o texto aí, meus irmãos, versículo 21. Diz assim: subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu Eucana, seu marido: faz o que melhor te agrade, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Em um primeiro olhar, irmãos, para esses versos, parece que Ana, ela se agarrou à bênção que recebeu de Deus
e não quer mais soltar. Em um primeiro olhar, nós vimos aqui o voto que ela havia feito. E sinceramente falando, parece isto, que ela não quer largar aquilo que ela conquistou, aquilo que Deus deu a ela. Quando lemos que Elcana subiu para adorar e Ana ficou, ela não foi cumprir imediatamente o voto que ela havia feito diante do Senhor. Será que agora que Deus respondeu e atendeu ao pedido dela, ela está recuando? Será que a criança tomou o lugar no seu coração e se tornou o seu Deus, que ela não pode abrir mão? Ana, meus irmãos, ela não subiu naquele momento, não porque estava recuando, mas porque ela entendeu o que havia feito diante do Senhor, o voto que ela havia feito perante o Senhor. Tem um teólogo que ele nos ajuda bastante a entender esse momento aqui na vida de Ana. Ele diz assim, meus irmãos: se ela tivesse ido antes de seu filho ser desmamado, ela o levaria consigo e o traria consigo. E isso teria quebrado a solenidade do procedimento, quando finalmente ela deveria levá-lo de uma vez por todas. A primeira vez em que ela devia se apresentar naquele santo lugar onde Deus havia ouvido sua oração e ela havia feito o voto, seria quando ela cumpriria o seu voto. A primeira vez que Ana deveria voltar, irmãos, àquele lugar onde ela fez o voto ao Senhor, seria o momento onde ela iria cumprir a solenidade do voto que ela fez diante do Senhor. E ela não poderia cumprir isso naquele momento que a criança nasceu, porque deveria esperar que a criança desmamasse. E isso acontecia por volta de 3 e 4 anos, mais ou menos. O lugar da oração de Ana seria o lugar da entrega que ela iria fazer diante do Senhor. Como povo do Senhor, irmãos, o texto bíblico nos mostra que quando o povo de Deus se compromete diante de Deus, deve cumprir o que se comprometeu diante do Senhor. Independente das dificuldades, aqueles que andam por fé, uma fé que honra a Deus, honra os votos que fez diante do Senhor. E Ana, ela honra esse voto que fez diante do Senhor. Mas, irmãos, como eu falei anteriormente, quantas vezes nós nos devotamos a Deus e rogamos para Deus nos abençoar, e quando Deus atende o nosso clamor, nós desprezamos ao Senhor, nós abandonamos ao Senhor. Talvez você conheça pessoas que o momento de sofrimento na sua história, na sua vida, na sua família, mostrou frutos genuínos até de caminhada, de querer aprender de Deus, de orar, de ir para a igreja, reunião de oração e etc. E depois de um tempo que foi alcançado aquilo que estava desejando, não quis mais saber do Senhor. Provavelmente todos nós conhecemos pessoas assim, irmãos. Esse não é um exemplo de Ana, pois ela cumpre diante do Senhor o seu voto. O sofrimento, meus irmãos, muitas vezes ele nos prova, ele nos testa. Mas a nossa resposta diante a oração atendida do Senhor nos prova mais ainda. Quando o Senhor nos dá aquilo que tanto almejamos, se nós permanecemos fiéis, amando e apegados ao Senhor. Isso pode ser de diversas maneiras, irmãos. Aqui no texto nós vimos que há um filho que nasceu para Ana, a oração atendida. Mas na nossa vida, meus irmãos, isso pode ser a construção de uma família. Isso pode ser a aprovação de um concurso público. Isso pode ser através de um emprego. E isso pode ser através de ganho de licitações. Isso pode ser de diversas maneiras na conclusão de uma faculdade.
Irmãos, como povo do Senhor, quando o Senhor responder ao nosso pedido e à nossa oração, que venhamos a honrar o Deus da nossa salvação. Que a glória do nosso Deus tenha um peso no nosso coração e que a gente venha honrar o nome do Senhor, tanto no dia mau, mas também no dia bom, quando o Senhor atender às nossas orações. Nós estamos meditando sobre uma fé que honra a Deus. Qual a fé que honra a Deus? Em primeiro lugar, nós vimos que é a fé que se firma em Deus. Em segundo lugar, nós vimos que é a fé que não esquece o que prometeu diante de Deus. E em terceiro e último lugar, irmãos, a fé que entrega ao Senhor em adoração. Em terceiro e último lugar, a fé que entrega ao Senhor em adoração. Os versos 24 ao 28, se você puder olhar, por favor. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. E eles adoraram ali ao Senhor. Meus irmãos, tentem imaginar essa cena. Um filho esperado por anos. Um filho pedido em meio às lágrimas diante do Senhor. Um filho recebido e você tendo a ciência e a plena convicção de que aquele filho foi recebido porque o Senhor atendeu a oração. Pense nesse cenário, nesta realidade. E agora esse filho, ele está sendo levado, não por um tempo, mas para ficar para sempre. E eu lhe pergunto, isso seria um cenário de conforto aos nossos olhos? Isso seria um cenário confortável para uma mãe aos nossos olhos? O texto mostra para a gente, meus irmãos, o texto não dá uma ênfase aos sentimentos presentes neste momento. O texto não mostra para a gente o quão doloroso foi para Ana vivenciar este momento. O texto mostra para a gente um caminho de fidelidade ao Senhor. O caminho de fidelidade ao Senhor, ele ultrapassa as nossas emoções. O caminho de fidelidade ao Senhor, ele ultrapassa os nossos sentimentos, meus irmãos. Vejam só, a fé de Ana não a desumanizou. Ela não deixou de ser um ser, de ser uma mulher, de ser uma pessoa. A fé dela não desumanizou ela, mas a fé dela a governou. Ela foi governada pela fé. E nós, como povo de Deus, somos chamados pelo Senhor a sermos governados pela fé e não pelas nossas emoções e nossos sentimentos. Nós não somos chamados a responder ao Senhor de acordo com aquilo que nós estamos sentindo, passando. Nós não somos chamados como povo de Deus a sermos guiados pelos nossos próprios corações, mas nós somos chamados a guiarmos os nossos corações. E como é que nós guiamos os nossos corações, meus irmãos? Observando atentamente a palavra do Senhor, guardando essa palavra no nosso coração, porque é essa palavra que nos faz sermos fiéis no dia da dificuldade ou no dia da bonança. É a fidelidade ao Senhor que todo o povo dele
é chamado a ser diante dele e viver em fidelidade. Não deve ser as nossas emoções que devem nortear e guiar a nossa vida, irmãos, mas a nossa fé no Senhor. O versículo 28 mostra para a gente: pelo que também o trago como devolvido ao Senhor. Ela entendeu algo que muitas vezes não entendemos, que Samuel nunca foi de fato dela, Samuel sempre foi do Senhor. O seu filho não era dela, era do Senhor. Ela estava devolvendo aquilo que nunca foi dela, mas que foi do Senhor. Ela devolveu ao dono de Samuel. E ela não entrega o seu filho com revolta no coração. Ela não entrega o seu filho com murmuração no coração. Mas ela entrega em adoração e reconhecimento do Senhor. O verso 24, meus irmãos, mostra para a gente ela indo com um novilho e um éfa de farinha e um odre de vinho, oferecendo ao Senhor aquilo ali em adoração, em consagração a Deus. Era um menino muito criança. O próprio verso 24 enfatiza isso para a gente. Parece que o autor está dando aqui para a gente essa atenção. Olha, não é algo que é tão fácil aos olhos dos homens que está acontecendo aqui, não. Mas o caminho que está sendo mediado aqui é um caminho de fidelidade. A ênfase aqui é o Senhor. Ser fiel ao Senhor. Ana amava o Senhor, meus irmãos. O que ela tinha era do Senhor. A entrega do seu filho não foi lida como uma perda, mas uma devolução ao Senhor. E essa entrega foi acompanhada de adoração. A fé que honra a Deus, ela não apenas entrega, meus irmãos, mas ela adora ao Senhor nesse caminho de entrega. Nós vimos isso lá em Abraão também, em Gênesis capítulo 22. Deus deu Isaque a Abraão. Deus pediu Isaque a Abraão. E Abraão devolveu. Abraão foi devolver Isaque ao Senhor em fidelidade ao Senhor. O texto, ele não entra, o texto bíblico, nos detalhes das emoções. E com isso, eu repito, não está desumanizando o povo de Deus, que o povo de Deus é isento de ter emoção. Não é isso, meus irmãos, que eu estou falando. Mas o que eu estou dizendo é que povo de Deus, mesmo quando as emoções estão dizendo ao contrário, nós caminhamos na fidelidade ao Senhor. Porque nós não somos movidos por sentimentos, somos movidos pela fé. Ana entregou o seu filho para servir ao Senhor. Mas Deus entregou o seu filho para morrer por pecadores. Ana entregou Samuel para viver na casa do Senhor, em consagração ao Senhor. Mas Deus entregou Cristo nas mãos de homens perversos para ser crucificado em nosso lugar. Ana levou seu filho ao altar com adoração e sacrifícios diante do Senhor. Mas Deus levou o seu filho ao madeiro, onde ele foi oferecido como sacrifício pelos nossos pecados, meus irmãos. A entrega de Ana, ela aponta para uma entrega muito maior, meus irmãos.
para uma entrega que está dentro de um propósito eterno. O Senhor entregando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Lá em Romanos capítulo 8, verso 32, se você puder abrir, por favor. Romanos capítulo 8, verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. O Senhor não poupou o seu próprio Filho, mas entregou para a nossa salvação, meus irmãos. Diante disso, podemos pensar: existe algo em nossa vida que consideramos valioso demais para entregarmos ao Senhor? Existe algo na nossa vida que seja precioso demais para entregarmos ao Senhor? Se Deus não poupou o seu próprio Filho, como podemos achar que existe algo mais precioso do que o Filho de Deus e não entregarmos ao nosso Senhor? Estamos caminhando com o nosso Deus em fidelidade, irmãos. Estamos andando em obediência ao Senhor, guardando a sua lei, vivendo para a sua glória. Porque esse é o caminho que nós somos chamados a andar diante do Senhor. Nós começamos olhando para a realidade do sofrimento, meus irmãos, de ser algo universal e democrático, que não importa se é homem ou se é mulher, se é rico ou se é pobre, ele chegará. E nós vimos que diante de um caminho de sofrimento, Ana buscou e orou ao Senhor. Mas a seção que nós lemos aqui no texto nos mostra a resposta de Ana diante daquilo que foi atendida pelo Senhor. Ana adorou a Deus. Ela honrou o seu voto ao Senhor. Ela honrou o voto ao Senhor. Nós fazemos votos, meus irmãos, diante do nosso Deus, quando nós viemos aqui na frente de se batizar, quando nós professamos publicamente a nossa fé, quando nós nos casamos, construímos uma família, fizemos votos ao nosso Deus. Nós estamos honrando e sendo fiéis ao nosso Deus nos votos que nós fizemos para com Ele. Estamos sendo movidos por um caminho de fidelidade ou estamos deixando com que as emoções estejam assumindo o controle das nossas vidas? Gostaria de convidar os irmãos a termos um tempo de oração. Um tempo onde venhamos nos colocar diante do nosso Deus, diante do texto que foi exposto aqui em Sua palavra. Se existem caminhos maus em nossos corações, que venhamos pedir perdão ao Senhor.